Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento e falar a respeito do direito à vida, que é tutelado lá no caput do artigo 5º e que foi objeto de uma ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, número 54, de 2012, que foi julgado pelo ministro Marco Aurélio, e se discutiu o direito à vida, né, no STF, em relação à antecipação terapêutica do parto de anencéfalos. Queria-se, portanto, declarar a inconstitucionalidade desse impedimento, uma vez que entendiam que se tratava de um aborto, de uma criminalização, um fato que enseja um crime, né? Pensava-se que o fato de antecipar o parto de anencéfalos se tratava de um crime. E, na verdade, como se foi julgado nessa DPF, não se trata de uma inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação conforme a Constituição e um conflito aparente de normas. Eles queriam declarar a inconstitucionalidade dessa impossibilidade de antecipação deste parto relacionado a fetos anencéfalos, que tratam-se de fetos que não possuem o sistema nervoso, não possui... trata-se, na verdade, de um natimorto que não possui uma potencial condição de vir a existir, porque não tem capacidade cerebral. Então, com isso, houve esse impasse, houve esse aparente conflito de normas, uma vez que a Constituição Federal ela tutela o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, a liberdade reprodutiva, enfim. E quando essa situação ocorreu, eles buscaram a inconstitucionalidade, porém o STF entende que trata-se de uma situação que deve ser interpretada conforme a Constituição e trata de um conflito aparente de normas. Por quê? Porque não há nenhuma violação relacionada ao direito à vida e à dignidade. Quando se permite a antecipação desse parto. Não trata-se, portanto, de um aborto eugênico que vai ferir a vida, mas de um exercício de uma liberdade que vai dar dignidade e liberdade àquela mulher que sabe que aquele indivíduo, que aquela criança que está no seu ventre não terá possibilidade nenhuma de vir a existir, de ter vida. Então, na realidade, não vai se tratar de uma inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação conforme a Constituição. Não trata-se, então, né, acrescentando, de um aborto, não se trata de um aborto, mas sim de uma antecipação terapêutica do parto de anencéfalos, tá? Então, nesse caso, ela não precisa solicitar autorização judicial, nem permissão do Estado para que ocorra essa antecipação, tá? Agora, prosseguindo, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou a degradante. Beleza. Por si só já se explica, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, é livre a manifestação do pensamento, desde que não vá ferir o direito de outrem, não venha ferir a honra subjetiva, objetiva da outra pessoa. E caso ocorra essa violação, que portanto, reflete numa geração de um dano, será passível, primeiro, de uma resposta proporcional ao agravo, ou seja, os mesmos veículos utilizados para manifestar aquele pensamento que gerou um dano àquele indivíduo, que excedeu a manifestação do pensamento, uma vez que feriu o outro indivíduo, será utilizado também para a resposta. Esse mesmo veículo será também utilizado para a resposta daquele agravo. Além disso, como houve dano, há responsabilização. E a responsabilização é nada mais, nada menos do que o fator de ressarcimento. Ou seja, deve-se indenizar. E o fato de haver o direito à resposta não exclui o direito
a indenização, tá? E essa resposta, essa indenização por dano, pode ser relacionado a dano material, moral e à imagem, ok? Inviolabilidade da liberdade de consciência. Você tem a liberdade de consciência. Nós temos a liberdade de decidir o que queremos e o que não queremos. De exercer a liberdade da consciência e religiosa. Mas existe uma ressalva, desde que não vá ferir a ordem pública e muito menos os bons costumes. É assegurado, então, o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Dando prosseguimento, então, no inciso 8 fala: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, a situação aqui no inciso 8 é que a regra é que não vá haver privação de direitos por motivo de crença religiosa, filosófica ou política. Não vá. É a regra. Porém, há uma exceção. Nesses casos, há a possibilidade de invocar uma prestação alternativa para não cumprir com essa obrigação legal, que foi a todas imposta. Porém, caso haja um descumprimento dessa prestação alternativa, se não for cumprida, portanto, essa prestação alternativa, haverá a possibilidade de privar direitos, de incidir essa privação aí de direitos, que a regra diz que não. Porém, se o indivíduo invoca escusa de consciência para não cumprir essa obrigação a todas impostas, por exemplo, de caráter militar, alegando uma convicção filosófica que não pode prestar serviço militar, então ele vai ter acesso a uma prestação alternativa, que fará com que ele preste algum serviço comunitário, ou na defensoria pública, enfim, algum órgão da administração pública para sanar essa impossibilidade. Porém, se não a cumpre, vai ser privado de direitos. Essa é a grande situação aqui, tá? Essa explicação. O inciso 9 diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ok. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Como a gente já havia falado, a indenização, a respeito da violação, no caso da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, se gera dano nessas áreas, se fere a intimidade, a vida privada, a honra, é passível de indenização, tanto por dano moral ou material. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela, podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Aqui, primeiramente, o STF ele estende essa interpretação para escritórios, que o asilo inviolável, a casa, essa expressão casa, ele estende para conceituar também escritórios, hotéis e congêneres, tudo que for fechado. Trata-se de casa e, portanto, não pode ser violada. Ninguém pode entrar, então, a não ser que esteja ocorrendo algum flagrante delito, um desastre, se for para prestar socorro, a qualquer hora do dia isso pode acontecer e, portanto, há a possibilidade de adentrar a casa, ao domicílio de uma pessoa quando ocorrer essas situações, delito, flagrante delito, desastre, e
prestação de socorro. Porém, quando a ação de adentrar na casa de alguém for durante o dia, só pode ocorrer com determinação judicial se não estiver preenchido se não for atinente àquelas situações. Se não for relacionado a nenhuma daquelas situações de prestar socorro, flagrante delito ou desastre, durante o dia só pode entrar por meio de determinação judicial, mandato judicial. Tá certo? Ainda sobre a inviolabilidade do domicílio, vamos falar da atividade fiscalizatória tributária do Estado, onde não incide o tributo da autoexecutoriedade, que nada mais é do que a prerrogativa de agir, de executar de ofício as ações, né, as ações que pretende. No caso, a necessidade de interpelação judicial. No caso de desapropriação, né, vamos falar de atividades administrativas, né, sem ser tributárias. A desapropriação necessita de interpelação judicial. E no caso da atividade tributária, de fiscalização, a autoridade administrativa ela não pode agir de ofício para averiguar as documentações fiscais, as emissões de notas fiscais, para adentrar no asilo da pessoa, na casa, e mexer nas mercadorias, colher documentações. Não, o máximo que ele pode fazer é solicitar a entrega e, caso haja negativa, impor multa. Isso ele pode fazer, mas executar de ofício e entrar na casa do indivíduo para colher essas respectivas documentações a fim de verificar se estão sendo cumpridas conforme a lei tributária, não pode. Além disso, a respeito do escritório de advocacia, que é também considerado um asilo, uma casa que não pode ser violada, no caso de ocorrer uma prática criminosa dentro daquele escritório, há a possibilidade de instalação de escuta ambiental. Então, não se aplica, neste caso, a inviolabilidade, segundo o STF. Tá bom? Aqui, vamos ler, 18. Ainda sobre a inviolabilidade domiciliar, segundo o STF, em que pese, né, embora o escritório de advocacia seja considerado asilo inviolável, haverá a possibilidade de instalação de escuta ambiental em razão de estar sendo utilizado como reduto para a prática de crimes. 19. Para se considerar flagrante delito, né, importante isso aqui, a fim de justificar a invasão domiciliar, é necessária a justa causa. A mera intuição da autoridade policial para poder adentrar no asilo, na casa de um indivíduo, é ilegal. Não pode. Tem que haver a justa causa. Tá certo? Então, fechamos aqui e espero vocês na próxima terça-feira. Se vocês gostaram, dê um like e se inscrevam no canal.